frisar que a década de 60, na minha opinião, foi a década mais revolucionária que teve, né, nesses tempos modernos. No que se refere à música, às artes em geral, cinema, literatura, política, enfim. Foi uma década bastante revolucionária. Por conta também do surgimento dos Beatles na Inglaterra, que foi o primeiro grupo que conseguiu alcance mundial, naquela época que não tinha internet, não tinha redes sociais. Então, ao longo do tempo, na década de 60, todos os países tiveram influência, inclusive os países onde a música dos Beatles era proibida, como em Cuba e na União Soviética. Então, aqui no Brasil não foi diferente. Inicialmente, a música influenciou a Jovem Guarda, que foi, vamos dizer assim, um movimento artístico dedicado ao público infanto-juvenil e à juventude, que primeiro marcou no Brasil. Então, e o próprio Caetano e o Gil adoravam os Beatles, né? Ao longo das trajetórias musicais deles, também ouviram os Beatles. E com o final da década de 60, 67, 68, quando eles começaram a aparecer nos festivais, essa música foi se tornando assim mais engajada, inclusive politicamente também. E toda essa questão da música dos Beatles fora do Brasil, dos Rolling Stones também, veio a formar esse caldeirão sonoro, inclusive aqui no Brasil também. Mas a questão da Tropicália não foi um movimento, vamos dizer assim, isolado. Tinha no cinema o cinema novo, com Glauber Rocha, tinha o Hélio Oiticica nas artes plásticas, a literatura também de vanguarda da época, o teatro com o José Celso Martinez Corrêa. Então foi tudo interligado. E foi a partir de uma obra do Hélio Oiticica, né, que eles idealizaram essa questão do nome. Já na questão específica do disco, recentemente, quando o Caetano Veloso gravou aquela música Sozinho, do Peninha, que ele foi considerado, chamado de brega, entre aspas, ele disse, não, então eu sou brega desde o início da carreira, porque desde 1968 eu gravei o Coração Materno no disco Tropicália. Então, quer dizer, esse disco é realmente um painel sonoro do que se fazia na época. Tanto ele regravou a música do Vicente Celestino, considerado um cantor, vamos dizer assim, cafona, né, da época, como eles trouxeram também os Mutantes, porque até então, né, final da década de 60, os violões é que eram o grande instrumento da música popular brasileira. No que se refere à questão das mensagens, das letras, até então, muitas palavras, muitas questões não haviam sido colocadas na música popular brasileira como foram começando a ser colocadas nas letras da Tropicália. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões. Quer dizer, nem mesmo eles estavam sabendo do que viria a se tornar aquilo, né, na época, e se tornou atualíssima, porque é uma música atemporal, porque pelos mesmos problemas sociais que aconteciam naquela época, 1968, o Brasil e o mundo continuam passando. Então, quer dizer, eles fizeram uma obra que está eternizada, questionamentos políticos, sociais, econômicos, e também muito lirismo, como no bolero Lindoméia, que é cantado pela Nara Leão. Inclusive, estranhamente, a Nara Leão não está na foto da capa, né? Tem até só uma foto dela. E eles, inclusive, fizeram uma homenagem também às artes gráficas do disco Sgt. Pepper dos Beatles, que é de 1967. Inclusive, uma capa bem tropicalista, bem psicodélica, o Gil com um roupão, o maestro tropicalista, o Rogério Duprá com um pinico, né? Coisa que jamais seria possível na música popular brasileira, você colocar um pinico numa capa, né? Então, eles fizeram essa alusão, inclusive na contracapa também tem a ficha técnica do disco, tal qual os Beatles fizeram no Sgt. Pepper's, que foi o primeiro disco onde as letras vieram na contracapa. Então é um disco altamente assim, eclético, tem Tom Zé, né? Tem também uma foto do Torquato Neto, que também era parceiro do Caetano e do Gil nas letras mais emblemáticas, né, da Tropicália. Enfim, é um disco antológico para a música popular brasileira
e que até hoje soa como moderno, porque foi, inclusive, como eu falei, eles pegaram também o pessoal que estava começando entre aspas, né? A Rita Lee com os Mutantes, que era, vamos dizer assim, o primeiro grupo de rock do Brasil. Então eles fizeram esse verdadeiro caldeirão sonoro, tanto de ritmos, quanto de estilos musicais, quanto de mensagens, e tornou uma obra perene, até hoje atual, para a música popular brasileira.